Êxodo, capítulo 16. Depois que partiram de Elim, toda a Assembleia de Israel finalmente chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, após a sua saída da terra do Egito. Então toda a Assembleia de Israel começou a se queixar contra Moisés e Arão no deserto. Os israelitas lhe diziam: quem dera tivesse morrido pela mão de Jeová na terra do Egito, enquanto estávamos sentados junto às panelas de carne, enquanto comia pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram este deserto para fazer toda essa congregação morrer de fome. Jeová disse então a Moisés: farei chover pão desde o céu para vocês. O povo deve sair e cada um recolherá sua porção diária, a fim de que os ponha à prova para ver se andarão na minha lei ou não. Mas no sexto dia, ao prepararem o recolheram, haverá o dobro do que apanharam em cada um dos outros dias. Portanto, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao anoitecer, vocês certamente saberão que foi Jeová quem os tirou da terra do Egito. De manhã verão a glória de Jeová, pois Jeová ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós para que se queixem contra nós? Moisés continuou: quando Jeová lhes der carne para comer ao anoitecer e pão à vontade de manhã, vocês verão que Jeová ouviu as queixas que fazem contra ele. Mas quem somos nós? Vocês não estão se queixando contra nós, mas contra Jeová. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a Assembleia de Israel: apresente-se perante Jeová, pois ele ouviu as suas queixas. Assim que Arão falou a toda a Assembleia de Israel, eles se viraram e olharam para o deserto, e a glória de Jeová apareceu na nuvem. Jeová disse ainda a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Diga-lhes o seguinte: ao anoitecer, vocês comerão carne, e de manhã comerão pão à vontade, e certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus. Ao anoitecer, vieram codornizes e cobriram o acampamento, e de manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia na superfície do deserto uma substância fina e quebradiça, semelhante à geada que cai sobre o solo. Quando os israelitas a viram, começaram a dizer uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés lhe disse: é o pão que Jeová lhes deu como alimento. Isto é o que Jeová ordenou. Cada um deve apanhar a quantidade que come. Deve pegar um gomo por pessoa, segundo o número de pessoas que cada um tem na sua tenda. Os israelitas começaram a fazer isso. Alguns recolheram muito e outros recolheram pouco. Ao medirem a quantidade pelo gomo, não sobrava a quem tinha recolhido muito, nem faltava a quem tinha recolhido pouco. Cada um apanhou a quantidade que comia. Então Moisés lhe disse: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Mas eles não escutaram Moisés. Quando alguns guardaram parte dele para a manhã seguinte, o que tinha sido guardado criou bicho e cheirou mal. E Moisés ficou indignado com eles. Eles o apanhavam toda manhã, cada um conforme o que comia. Quando o sol esquentava, ele derretia. No sexto dia, eles apanharam o dobro, 2 gômoros por pessoa. Então, todos os maiorais da Assembleia foram comunicar isso a Moisés. Portanto, ele lhes disse: isto é o que Jeová falou. Amanhã haverá um completo descanso, um santo sábado para Jeová. Assem no forno o que precisarem assar, e cozinhem em água o que precisarem cozinhar. Então guarde o que sobrar para a manhã seguinte. Assim, eles o guardaram para a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e o que guardaram não cheirou mal, nem criou vermes. Então, Moisés disse: comam-no hoje, porque hoje é um sábado para Jeová. Hoje vocês não encontrarão no campo. Vocês o apanharão por 6 dias, mas não haverá nada no 7º dia, o sábado. No entanto, no 7º dia, alguns do povo saíram para apanhá-lo, mas não encontraram nada. Então Jeová disse a Moisés: até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Notem que Jeová lhes deu o sábado. É por isso que ele lhes dá o pão para 2 dias no 6º dia. No 7º dia, todos devem ficar onde estão. Ninguém deve sair do seu lugar. Então, o povo guardou o sábado no 7º dia.
A casa de Israel chamou o pão de maná. Ele era branco como a semente de coentro, e o sabor era como o de bolachas de mel. Moisés disse: Isso é o que Jeová ordenou. Recolham o gomo dele para ser guardado por todas as suas gerações, a fim de que eles vejam o pão que eu lhes dei, para comer no deserto quando os tirei da terra do Egito. Portanto, Moisés disse a Arão: Pegue um jarro e ponha nele um gomo de maná, e coloque-o diante de Jeová, para ser guardado por todas as gerações. E Arão colocou diante do testemunho para que fosse preservado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram maná por 40 anos, até chegarem a uma terra em que era habitada. Comeram maná até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. Um gomo é um décimo e uma efa. Capítulo 17. Toda a Assembleia de Israel partiu no deserto de Sim, fazendo percurso por etapas, segundo a ordem de Jeová, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Dê-nos água para beber. Mas Moisés lhe disse: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que persistem em pôr Jeová à prova? Mas o povo estava com muita sede ali, querendo água, e eles se queixaram contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tirou do Egito para matar de sede tanto nós como os nossos filhos e os nossos rebanhos? Por fim, Moisés clamou a Jeová: O que devo fazer com esse povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Jeová disse então a Moisés: Vá à frente do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel e o bastão com que você golpeou no rio Nilo. Pegue o bastão e vá. Veja, estarei diante de você ali na rocha, em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez isso diante dos anciãos de Israel. Então, ele chamou o lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por terem posto Jeová à prova, dizendo: Jeová está ou não está entre nós? E os amalequitas vieram lutar contra Israel em Refidim. Em vista disso, Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã ficarei no cume do monte com o bastão do verdadeiro Deus na mão. Então Josué lutou contra os amalequitas, assim como Moisés lhe havia ordenado. E Moisés, Arão e U subiram ao cume do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Mas, assim que abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Então Arão e U seguraram as mãos dele, um de cada lado, de modo que suas mãos se mantiveram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou Amaleque e seu povo com a espada. Jeová disse então a Moisés: Escreva isso no livro, para que seja lembrado, e repita a Josué: Apagarei completamente a lembrança dos amalequitas de debaixo dos céus. Então Moisés construiu um altar e o chamou de Jeová Nissim. E disse: Visto que a mão dele é contra o trono de Já, Jeová estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu falar de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo seu povo Israel, e como Jeová havia tirado Israel do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, esposa de Moisés. Este havia enviado para a casa do sogro, junto com os 2 filhos dela. Um deles foi chamado de Gerson, pois Moisés disse: Eu me tornei residente estrangeiro numa terra estrangeira. E o outro foi chamado de Eliezer, pois ele disse: O Deus do meu pai é meu ajudador, que me livrou da espada de Faraó. Portanto, Jetro, sogro de Moisés, junto com os filhos e a esposa de Moisés, foram encontrar Moisés no deserto, onde ele estava acampado junto ao monte do verdadeiro Deus. Então, ele mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro, Jetro, estou indo encontrar você. Comigo estão a sua esposa e seus 2 filhos. Moisés saiu imediatamente ao encontro do seu sogro e se curvou e o beijou.
Cada um perguntou ao outro como estava passando, e depois entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que Jeová tinha feito a Faraó e ao Egito por causa de Israel, todas as dificuldades que havia enfrentado pelo caminho e como Jeová os havia livrado. Jetro se alegrou com todo o bem que Jeová havia feito a Israel, livrando-os do Egito. Então Jetro disse: Louvado seja Jeová, que os livrou do Egito e de Faraó, e que livrou o povo do domínio do Egito. Agora sei que Jeová é maior do que todos os outros deuses, por causa do que ele fez aos egípcios, que agiram de modo arrogante contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, trouxe uma oferta queimada em sacrifício a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel foram comer uma refeição com o sogro de Moisés diante do verdadeiro Deus. No dia seguinte, Moisés se sentou, como de costume, para julgar o povo, e o povo ficou diante de Moisés desde a manhã até o anoitecer. Vendo tudo que ele havia feito que fazia pelo povo, o sogro de Moisés disse: Por que você está fazendo isso pelo povo? Por que você se senta para julgar sozinho, enquanto o povo espera diante de você desde a manhã até o anoitecer? Moisés disse ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando surge uma questão entre as duas pessoas, ela é apresentada a mim para que eu a julgue, e eu torno conhecido as decisões do verdadeiro Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: O que você está fazendo não é bom. Certamente se esgotará, tanto você como esse povo que está com você, porque esse é um fardo pesado demais para você levar sozinho. Agora escute-me, eu lhe darei um conselho, e Deus estará com você. Você deve, sim, servir como representante do povo diante do verdadeiro Deus, e deve apresentar as questões ao verdadeiro Deus. Você deve lhes ensinar os decretos e as leis, e fazê-los saber o caminho em que deve andar e o trabalho que deve fazer. Mas deve selecionar dentro do povo homens capazes, que temem a Deus, homens dignos de confiança, que odeiam o lucro desonesto, e designá-los sobre eles como chefe de 1.000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Eles devem julgar o povo quando surgir uma questão e o trarão a você toda questão difícil. Mas toda questão mais simples, eles resolverão. Torne mais leve o seu fardo, deixando que eles o dividam com você. Se fizer isso, e se Deus assim lhe ordena, você poderá aguentar o fardo e todos voltarão para casa satisfeitos. Moisés escutou imediatamente o seu sogro e fez tudo o que ele disse. Moisés escolheu homens capazes dentre todo Israel e o designou como cabeças sobre o povo, como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Assim, eles julgavam o povo quando surgia uma questão. Qualquer questão difícil levava a Moisés, mas toda questão mais simples ele julgava. Depois, Moisés se despediu do seu sogro, que seguiu o caminho para a sua terra.